E eu prefiro muito mais ver pessoas como você, Bruno. Eu ainda estou dizendo diante de todo mundo aqui, da minha admiração que eu tenho por você, eu ainda vou ver você brilhar muito. Você, para mim, vai ser o maior apresentador. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai ser o maior apresentador que esse país já viu. Você é um cara muito inteligente. Você é um cara diferenciado. Estou te falando isso não é para puxar saco. Tanto que a gente fala de outros trabalhos, né? Você é um cara que tudo que eu vejo de você, você faz com qualidade. Você é um cara muito preocupado nesse foco. Olá pessoal, sou eu, Blash Van Gogh, vocalista da banda Cogumelo Plutão. Tô passando aqui para dizer que estarei hoje no programa Momento de Expressão, aqui na live do Instagram. Blanche Van Gogh é escritor, artista plástico, produtor fonográfico e ativista ecológico. Blanche Van Gogh, neste domingo, em novo horário, às 23 horas. Ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. O vocalista da banda Cogumelo Plutão é compositor de renome internacional, uma figura hoje entre os maiores arrecadadores de direitos autorais do país, sendo conhecido também como escritor, artista plástico, produtor fonográfico e ativista ecológico. Um leonino polêmico que vai na contramão de um sistema, fazendo declarações e levantando questionamentos controversos. Sendo assim, o maluco, Raul e Beleza deu a voz. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabem do teu plano para controlar o Estado. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibir a tua cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego, Chicago, sotaque do Rio Grande do Norte, com o nome holandês, que você herdou de uma nórdica que fez participação da sua criação e morando no Rio, é algo no mínimo original. De qualquer modo, esse contexto permeia a sua originalidade. Qual o preço de ser original? O preço de ser original é, antes de mais nada, ser íntegro para com a sua própria consciência do que você tem que oferecer para o mundo dentro das artes, dentro de uma linguagem motivacional, dentro de uma linguagem de destaque, de uma linguagem acadêmica, uma linguagem que ela não é feita na base do improviso. Eu sou um grande crítico do improviso. O improviso tem diminuído a nossa qualidade artística no mundo. E tudo que nós vemos, hoje as pessoas não estão estudando, preferindo, de repente, investir nos seus próprios bumbuns, nos suas próprias belezas, né, digamos assim, cênicas, achando que isso aí é mais rentável do que você, de repente, aprender música, aprender teatro, aprender a ser um grande artista destacado, né? E como é que você destaca? Propondo a diferença, o impacto pela beleza, pela tecnicidade, pelo primor, o rigor estético. Isso é a minha maior luta contra artista que eu travo. E uma vez que a gente começa assim, é como se fosse as luzes sendo jogadas nas baratas, né? Sendo as luzes que as baratas correm, apague as luzes que as baratas voltam. Blanche, quando você fala, e todo esse tempo fazendo essa sua pesquisa sobre você, as primeiras impressões que passam é que você tem um leve, muito grande, pesado saudosismo da época do rock, os seus amigos da religião urbana, o pessoal do Cazuza. Não. Só que eu queria saber aqui, tem um pouco, Blanche. Não, são mortos. Não ousa. Eu prefiro cultivar os vivos. Os mortos, deixo eles com os mortos. Ok, já falou engenheiros, né? Mas vem cá, dentro dessa era atual, tirando o bumbum granada que está em foco, em evidência, o que é atual e que está na sua playlist, que você escuta de bom, que você poderia... Você é um crítico musical.
que você escuta no seu rádio, na sua música, na sua intimidade? Bandas novas, tem um monte de artistas na música eletrônica. Eu sou um grande fã da música eletrônica. Tem vários. Vintage Culture. Aqui no Brasil, Vintage Cult. Framboesa Platinada. Vibração Positiva. Tem vários grupos maravilhosos que estão surgindo. Os projetos são infindáveis. Eu citaria alguns projetos, como o Sol de Outono, no Rio Grande do Sul, que são os projetos novos de bandas novas. O DAN, que é um projeto maravilhoso do meu amigo Orley, chamado DAN, D-A-N, é nível internacional. Então, assim, tem várias coisas boas aqui no Brasil. O problema é que, às vezes, não chega até o mainstream, porque o mainstream, digamos assim, as pessoas têm tendência a ligar o que é stream na televisão. E a televisão, na verdade, ela não passa de uma mídia antiga, uma mídia envelhecida. Está tudo hoje aqui na internet, está tudo no YouTube, nas mídias sociais, entendeu? E o que eu gosto do novo, eu tenho visto muita coisa boa. Eu, por exemplo, eu vi uma mulher do movimento LGBT da Alemanha chamada Kerlen. É uma nova que chegou para mim essa semana. Eu não acreditei no que eu vi. Graças a Deus, alguém do mundo LGBT com tecnicidade, não com polêmica, não com diálogo político, diálogo de afirmação da revolução sexual. Posso citar também, tem um projeto La Casa Azul da Espanha, que eu considero a melhor coisa do mundo. Para você que está aí assistindo, procure La Casa Azul e vá direto na música Revolução Sexual, La Revolution Sexual. É inacreditável o que eles fazem hoje, assim, sabe? O mundo pop, eu vejo a grande diferença está na linguagem da música eletrônica, grandes produtores no momento. No cinema, eu fico com o pessoal da Turquia, da atualidade. As produções de cinema da Turquia têm me feito, assim, falar mais, assim, ao coração, né? Hollywood está morta, parece que jogaram Detefon em Hollywood, não se vinga mais aquilo, ficou reduzida a produções sobre super-heróis, hoje não tem mais conteúdo como tinha na Europa, né? Vamos ver, quem sabe aí surge alguma coisa boa. Então, mas quando você fala isso, você fala com uma própria revolução politicamente, revolucionário contra essa indústria que nós fazemos parte. De algum modo, você foi um produto que deu muito lucro para essa indústria. Você concorda? Concordo. Esse caminho de o artista se posicionar politicamente, o Paulo Autran também concordava com você sobre questões políticas e ideológicas partidárias. Só que isso vai na contramão da sua espiritualidade. Um cara que tem um autoconhecimento absurdo, que já venceu um aneurisma, eu acredito que tem um propósito, cumpre um propósito divino aqui na Terra. Um cara que transcende. E isso, se você se manifestar politicamente tão dentro da política, para uma pessoa que já transcendeu a qualquer sistema, é um pouco controverso, e eu vou ser bem sincero com você, eu fiquei com muitas reservas com você. Bom. Depois de ver alguns... Não estou aqui para fazer mídia nem política, eu não preciso disso. Desde o dia que a gente se conheceu, a gente conversou bem intimamente, já falamos de muitas coisas em comum. Isso. Mas o artista, ainda mais como você, compositor, você escreve livros, você vai fazer tá numa trilogia de um livro, de uma ideia. E você se posicionar politicamente, não porque me fere, porque você sabe que eu também sou apolítico, eu já estou em outro rolê. O artista não precisa se manifestar somente artisticamente, não politicamente? Concordo. No meu caso, nem é politicamente. Muitas pessoas pensam, pelo fato de eu falar sobre movimento conservador, que necessariamente eu deveria ser um bolsonarista. Não sou. Deixar isso bem claro. Eu sou monarquista. Acima de tudo, eu luto por um sistema de governança, não por direita ou esquerda. Essa é a minha crítica. Eles mantêm a gente nessa conversa fiada de que a república é isso, né? Esse jogo de futebol entre a esquerda e a direita, mantendo a gente entretido, heterossexual contra homossexual, negros contra brancos, essa conversa fiada que já não engana mais ninguém. O grande problema que eu vejo
Eu, por ser uma pessoa muito vinculada à monarquia, porque a monarquia em todos os lugares do mundo ela se reforça por causa do assistencialismo, né, humano, né? Esse é o projeto que está. Eu sempre trabalhei com assistencialismo, com ativismo humanitário, ativismo ecológico, e na verdade eu não perco nem meu tempo mais nessa conversa muito de política, não. A única coisa que eu me posso, quando as pessoas tendem a perguntar para mim sobre... Como não, Blanche? Não, eu sou anticomunista. Eu sou anticomunista, Blanche, isso é outra coisa. Blanche, e você... Eu não sou anti-esquerda. Agora aqui foi doído de ler. Foi doído de ler. Qual? Pra gente saber a grandiosidade do artista que você é. Você, na semana que um podcaster, que eu não vou nem dar ibope aqui, falou sobre nazismo e esse movimento que vem crescendo, você levantou em outra, a grosso modo, a favor. A partir do momento que você enaltece, a partir do momento que você falou que poderia estar aberto nas escolas ideias e que nós fomos doutrinados por sistemas comunistas, fere o princípio do direito à vida. Mas a gente não está aqui para falar sobre política. Não entendi a colocação. Quando você, na semana que a gente viu um podcaster se posicionando a favor do nazismo... Eu não sou a favor do nazismo. Não é. Eu sei, eu te conheço, a gente conversou antes, a gente teve uma amizade antes disso. Só que quando você postou falando que a liberdade de expressão também deveria ser para todo tipo de bandeira, lembra disso? Você postou... Inclusive para as pessoas que pensam em comunismo. Isso. Só que isso não fere um pouco de direito à vida, no sentido... É aí onde eu quero chegar. Um artista como você, que na verdade eu queria deixar esse assunto para depois, mas como acabou, como você é muito... a política na vida, né? Você vive a política. Não sou política, não. Vivendo, né? Como o Clodovil, seu amigo, falava, no sentido, eu sou a política, eu não levanto bandeira. A gente vive a política. Você não acredita que por um cara artisticamente como você sua mensagem não já é levada sem precisar falar, por exemplo, aqui nesse momento que você é monarca, que você tem certas ideologias? Não, olha, monarquista é porque você citou política. Eu nem me acho tão política assim. Eu sou anticomunista. Isso é outra coisa. Que é bem diferente você ser esquerda e você ser direita. Comunismo, para mim, é a intervenção dos meios de produção pelo Estado. Eu não acredito nisso. Eu sou liberal econômico, acredito na microempresa, acredito que só assim que nós vamos poder gerar emprego para o mundo, não através do dinheiro do Estado. Não existe dinheiro do Estado para todo mundo. E nos concursos públicos está aí. O Estado te dá dinheiro? Não. O Estado te dá segurança? Também não. Blanche, te interrompendo de novo, você tem um argumento e uma retórica muito boa, porque você é muito inteligente e você entende desse sistema. E eu acho que eu tiro o chapéu para isso. Só que você não acha que artisticamente você não atinge muito mais pessoas através das suas canções? Quantas pessoas se conectaram com esse amor divino? Não? Não, depende. Por exemplo, eu estou aqui para falar de música ou para falar de política? Quem começou falando foi você. Sobre você. Não, é porque o seu discurso é muito sobre isso, é muito sobre um sistema, é sobre isso. E artisticamente, pelo menos eu entendo assim como arte, né? Os semeadores saíram para semear, e eles semeiam a palavra. E ativar a consciência é muito mais do que formar uma consciência, você concorda? Concordo. E você ativa muitas consciências. A minha geração cresceu com você falando sobre... Cara, olha a música, você fez um hino, não foi uma música. Mas, por exemplo, foi um hino inspirado. Vou citar um exemplo aqui para você de uma coisa, tá? Claro. Eu perdi dois amigos meus homossexuais, que eram amigos meus e Renato Russo, em 1998. Eles foram assassinados no metrô em São Paulo por gangues nazistas. A primeira aparição do Cogumelo Plutão na televisão foi na Xuxa, e o segundo na Rede TV, para o Brasil todo ao vivo ver. Eu saí do programa da Rede TV às 9 horas da noite, atacando os neonazistas em São Paulo, que mataram esses dois jovens. No dia seguinte, eu tive 500 White Power na frente de um show do Cogumelo Plutão, querendo me matar. Eu sei o que é correr de nazista. Eu sei o que é passar a perda de um filho que era homossexual. Eu sei o que é perder amigos por causa disso. Se defender o homossexual for ser político,
me jogue na primeira fila. Porque eu já comprei uma briga ferrenha na minha começo de carreira com Cogumelo Plutão, na própria gravadora onde eu estava. Porque diziam assim, olha, não fala sobre isso não, isso é coisa de gueto, o negócio é ser pop, é ser popular, você está entendendo? E eu chegava na televisão, e assim, então assim, tudo é política, se você parar para ver, mas eu posso falar sobre artes, eu posso falar sobre a nova ascendência na Grécia. Mas você não acha que você fala muito bem e se torna... Não estou falando que você tem medo, é temerário ter inimigos, porque a gente casa inimigos só por existir, você concorda? Sim, a gente tem inimigos só por existir, ainda mais você, Leonino, um cara do palco, um cara ali que brilha, um cara que é muito imponente. Sua carreira teve muitas interrupções, né? Uhum. Ela foi marcada por interrupções e recomeços, desde ser um astro do pop, que nem você foi, falou aqui, um dos maiores... Você falou que já declarou que foi o maior contrato da Universal Music na época. Uhum. Depois você foi um homem do campo e agora você quer ir para Portugal. Sua ambição para poder viver lá porque você gosta de Portugal. Aonde você acha que o Cogumelo Plutão quer chegar? Onde você quer fazer que o Cogumelo Plutão quer chegar desde quando começou? Ser uma banda ativista, humanitária, cujos projetos, por cada show que eu faço, eu levava assistência para crianças carentes. Sempre foi esse o motivo de existir contra o Cogumelo Plutão. Nunca foi outra coisa que não fosse isso. Os músicos trocavam, não foram eles que... Só alguns gravaram comigo o primeiro álbum, mas assim, não foi o álbum todo, foram 2 músicas no álbum. Eu vim trocando a formação ao longo dos anos, porque na verdade o Cogumelo Plutão era eu, era a minha pessoa produzindo, era a minha pessoa compondo, entendeu? Não desmerecendo os músicos, todos que passaram pela formação são pessoas maravilhosas, entendeu? Não era essa a questão. A questão é que eu não vivo para ser sugado no mundo pop, entendeu? Então, assim, o motivo de eu estar fazendo os eventos é porque eu fazia os eventos e levava recursos financeiros para entidades. Eu sempre fui um palestrante dentro da área dos debates, né, sobre contra drogas, a favor da liberdade sexual entre as pessoas, respeito, porque respeito é para quem tem, e nós, para exigir respeito, a gente também tem que respeitar e se dar também respeito, né? E muito disso eu aprendi com Clodovil, que foi uma grande referência na minha vida. Quando eu entrei no mundo pop, eu era deslumbrado, toda a banda, todo mundo nas televisões, a gente era deslumbrado. Um dia que eu fui fazer o programa do Clodovil, Clodovil me tocou a real, assim, meu amigo, vocês são os papagaios, vocês guardem o dinheiro de vocês, isso aqui vai acabar, entendeu? E só quem tem a mente, não sei o quê. E ele me defendeu no dia que tentaram me boicotar um pensamento meu na televisão. Não, isso não é legal falar. Ele foi lá e comprou minha briga. Então, assim, e aí eu vi uma outra pessoa ao longo dos anos. Eu aprendi muito, e é uma grande referência para mim. Sinto muita saudade dele, todos os dias eu penso nele, sabe? É o único cara, assim, do meio que eu penso assim, meu Deus, que perda, que coisa absurda foi viver sem Clodovil, tá? A vida tá tão chata sem ele, sabe? Tudo é politicamente correto, esse bando de gente risonha, que ninguém fala mal de ninguém, porque senão vai atrair um ninho de marimbondos, sabe, acima de você, vai sofrer cancelamento, tudo. O Clodovil não tava nem aí pra isso, Clodovil era Clodovil. Então, na verdade, eu gosto muito desse meu lado Clodovil no rock, você tá entendendo? E tem polêmico? Eu gosto. Meter o dedo entendeu? Meter o dedo mesmo, sabe, cara, na ferida, de chamar, cutucar as pessoas, entendeu? Para ver o que se extrai. Porque é tudo muito comportado, é muito slogan, é muito clichê. É difícil você ter uma pessoa diferente como você, Bruno. Blanche, mas você tem um discurso sempre assim. Na lente da verdade, aproveitando essa deixa que você me deu, eu já veio quicando pro gol. Você, na lente da fazendo homenagem ao seu amigo, na lente da verdade, existe alguma mágoa sua dessa indústria, do business? Não, olha só, eu sou grato à Globo, eu sou grato à Universal Music, tem uma relação até hoje com a Universal Music. Eu sou grato assim, até as críticas que eu sofri quanto artista dos críticos, eu aprendi desde o começo, porque como eu lidava no mainstream muito alto, os diretores, presidentes, gravadoras, foram pessoas que no passado foram os artistas da Jovem Guarda, dos anos 70, como Michael Sullivan, como Miguel Plopsky, por exemplo, que foram do The Fevers, né? Enfim, Renato Buquets, aquelas coisas todas, né?
Então eu andei com essa turma toda, eles eram diretores de companhia, e eles chegaram para mim e me moldaram para ser uma pessoa nunca comportada. E eu tenho muito orgulho desse meu lado rock. Eu acho até que eu estou devagar, se você quer saber. Eu já fui até mais. Como assim, produção? Eu já fui mais. Blanche, o leonino, como você, funciona muito bem sozinho. Dá pra ver que você se basta. Mas eu sou sozinho. Você é multiartista. Uma coisa legal em você é que você fez juntar essa egrégora, que é o Cogumelo Plutão, e você acabou de falar que você é o Cogumelo Plutão. Se não existisse o Blanche Van Gogh, existiria o Cogumelo Plutão? Nunca, jamais. Nunca não existiria isso. Não existiria porque... Mas tá sendo controverso de novo, Blanche. Você falou pra mim que você é o Cogumelo Plutão, Blanche? Sim, eu estou dizendo, eu sou o Cogumelo Plutão. Se eu não tivesse existido, nunca haveria o Cogumelo Plutão. Porque o Cogumelo Plutão foi uma coisa da minha cabeça, que eu criei, obviamente. Eu tive o Emerson Sugamarra, que começou comigo. Mas eram pessoas que tocavam com outras pessoas. Se desse certo, deu. Se não der, não dava. No meu caso, não. Tinha que dar certo. Era uma questão de vida ou morte para mim na época. E eu fiz isso acontecer, obviamente. Tem merecimento, dedicação, muitas noites sem dormir, dormindo em estúdios, passando fome. Eu sei que é dormir em banco de aeroporto, meu amigo. Sabe? Quando você não tinha nada. Sabe como é que eu fui para uma reunião? Eu vou contar uma história para você se você não sabe. Eu vou contar uma bem porrada, assim, para vocês verem. Eu morava em Petrópolis, tinha acabado de voltar de São Paulo, tinha perdido todos os meus empregos por causa de uma socialite famosa, que eu não vou dizer o nome aqui, para não dar chabu de novo, porque foi uma merda na época. E eu perdi todos os meus empregos. E eu fui para casa da minha mãe em Petrópolis, e de lá eu me encontrei com o Emerson Sugamarra, que era que viria a ser o baixista do Cogumelo Plutão, e falou, cara, eu tô com pessoal aqui da rádio, o Djalma Mello, da FM O Dia, os caras que descobriram o Claudinho Bochecha, e eles gostaram da ideia de eu levar você lá, tal, vamos lá, vamos. Aí eu fui, levei um violão, cara, fui lá, toquei, assim, umas 4 músicas para esses caras. Quando eu toquei, esperando na janela, o cara levantou, eu vou assinar o contrato contigo agora, eu quero produzir você. E foi assim, cara, eu não tinha o que comer. Sabe como é que eu fui para essa reunião? Vou contar algo para você que você não sabe. Eu só tinha o dinheiro da ida. Eu entrei no metrô, eu peguei o ônibus até a rodoviária de Janeiro, andei da rodoviária a pé até um metrô da Estácio. Sabe como é que eu entrei no metrô? Com o meu violão tocando assim, passando chapéu. E consegui o dinheiro de ir até o estúdio, onde estava essa reunião. E aí cheguei nesse estúdio e toquei assim. Eu jamais me esqueço de eu tocando dentro do metrô e passando o chapéu. Eu estava sem comer, sem almoçar, sem nada. E fui pro estúdio às 3 horas da tarde, chego lá e toquei 4 músicas. Na quarta, o Paulo Vanovich, Djalma Mello, vou assinar o contrato com você agora, você vai, o próximo que vai explodir. Eles vinham de 2.200.000 com o Claudinho Bochecha. Eles eram os papas da parada naquela época. Ele falou, é com você agora. Aí eu saí, cara, eu fui para só conversar e mostrar umas músicas. Eu não tinha dinheiro nem para pagar uma demo. Aí eles marcaram a gravação, nós conseguimos gravar 42 músicas de violão. Paulo Vanovich mostrou na EMAI. Aí a menina da EMAI saiu, foi para a Universal e falou para a Universal, a EMAI tá atrás desse cara aí, esse cara é um fenômeno. E assim, eu fui para uma reunião e saí com $190 mil. Um contrato assinado. Eu não tinha onde dormir, minha mãe estava sendo praticamente despejada da casa em Petrópolis, porque ela foi abandonada na época pelo meu pai, enfim, parou de dar dinheiro para ela, e com um belo dia o bicho pegou. Literalmente, meu contrato salvou a vida da família, salvou a vida de tudo. E eu até hoje sou solidário com aqueles jovens que tocam dentro de metrô, dentro de um trem, para poder muitas vezes levar o pão para casa. Essas pessoas podem ser os próximos Blanche. Sabia disso? Blanche, é legal você falar isso, eu acompanhei isso nas suas outras declarações, porque eu falo que não é nem entrevista, é declarações que você dá, com muito orgulho dessa sua infância humilde, do rolê árduo, que é ser artista, né, brasileiro, e da volta por cima que você deu. Nota um pouco de ego, agora a ostentação, quando a gente falando sobre o nosso rolê, nosso trabalho em off, que as pessoas não sabem, você falando de dólares e não sei o que, e muita grana. Essa era a minha realidade. É a sua realidade assim mesmo, nua e crua? Sim, até hoje. Uma turnê do Cogumelo Plutão vale muito dinheiro.
Você acha que eu estou voltando por quê depois da pandemia? Galera, a casa caiu. Caiu para todo mundo. Você está entendendo? Então, me oferece. Todo mundo. Bruno, se eu chegasse para você... Mas você recebeu um golpe... Mas calma aí, Blanche. Porque existe uma linha temporal. Você recebeu teve um problema no último DVD, né? Correto? Não, ali foi outra história. Ali foi um empresário mequetréfico do Rio Grande do Sul que aplicou um golpe. Mas não teve... Não saiu negativo nesse rolê? Não foi por causa disso não tem nada a ver não. Foi porque é o seguinte, ao longo dos anos eu tive um problema de saúde, 2 problemas de saúde, vim gastando muito dinheiro para recuperar minha vida, minha saúde não estava péssima. Eu não sei como é que eu estou até hoje de pé, com tanto problema que eu tive. Mas, assim, mais basicamente esse dinheiro todo que eu ganhava não era muito pro meu bolso. Deus já tinha me dado mais do que eu merecia. Esse dinheiro ia para muitos projetos de causa humanitária que eu era envolvido lá atrás. Tem isso também. Eu uso muito isso para esse favor, entendeu? Deu uma cortada aí. Eu estou aqui. Pode falar. Eu estou ouvindo você. Sua tela congelou, mas eu estou ouvindo. Voltamos. Blanche, você falou uma vez que você prefere... Hoje você está super feliz em dar um show numa igreja de 30 pessoas, né? Ele fala muito sobre Jesus, sobre essa coisa religiosa, né? O que seria a igreja para você, na síntese da palavra eclésia? Porque hoje, os meios religiosos, sobretudo o cristianismo, né? O Jesus que não tem nada do Cristo, você não tem medo de ficar associado a um crente raivoso, que hoje está causando furor na população e ódio? Não, olha, quem odeia, geralmente, é como eu falo, eu tenho muito orgulho desse meu lado, entendeu? Porque foi na hora que eu mais precisei, foram os religiosos que estavam comigo do meu lado. Eu fui um cara que eu tive problema com droga, com bebida. Na hora que eu fui internado e que eu fiquei numa cirurgia, todos os meus amigos e todos os jornalistas, todos os paparazzi, os fofoqueiros, sumiram todos. O sucesso era uma ilusão. E eu fui aos picos do sucesso. Comercial, sucesso é materializar. E que sobrou... Pode falar, desculpa. Então, na hora que eu precisei, foram essas pessoas que cuidaram de mim, quando eu estava... eu tive problemas muito sérios de precisar ser internado para me curar de bebida, sabe? Foram coisas foram horríveis. E eu tive um querido amigo, que era uma pessoa evangélica, e um outro que era espírita, eram 2. E eles cuidaram de mim no momento que eu precisei. Então, quando eu voltei e me despiz eu fiquei, assim, eu quis tirar aquela coisa de artista do meu ombro, sucesso, glória, fama. Isso para mim não era uma coisa legal, sabe? Eu vi que eu estava numa mentira danada. Mas não é mentira tocar para o público, eu adoro isso aí. A mentira é o que o sucesso faz em você e exige que você faça para você estar lá no palco, sempre estar brilhando, entendeu? Na televisão. Ser aquela máquina a ser usada e moída, vendida, pilada e moída pelos fazedores, os contadores da carochinha, você está entendendo? E nesse ponto, eu tive algumas pessoas que eram simples, que eram pessoas pobres, cara, que saiu para fazer o que eles fizeram comigo, entendeu? Então, eu, graças a Deus, fiquei curado. Eu fui um cara que eu fiz, cara, a bancarrota com droga, você tá entendendo? Não só eu, tinha músicos que também foram. Isso eu tô contando no livro. E foram essas pessoas, quando eu mais precisei, que me internaram,
me colocaram em mim, me deram suporte, foram uma família na minha vida, entendeu? Mas isso não quer dizer que vamos parar com essa história de achar que o meio artístico é só coisa ruim. Não é, entendeu? Tem pessoas legais, muitas pessoas interessantes. Mas eu acho que quando você fala assim, Blanche, super, e também tem pessoas horrorosas, e eu também não me defendo, a maioria da classe não me defende, não me representa. Blanche, mas quando você fala de sucesso, você sempre associa a glória, a fama, ao êxito comercial. E quando você fala da religião, você não fala da barganha que a religião dá, né? Porque é uma barganha muito meritocrática, né? Pela meritocracia, e esquece a graça de Deus e tal. Você não acha que... Você está certíssimo na sua observação, Bruno. Você está certíssimo. Eu penso como você também. Eu sou um crítico da teologia da prosperidade dentro do ambiente protestante. Eu sou um crítico ferrenho. Estou escrevendo a Marcha do Demônio, que já está pronta, vai sair agora em abril. A trilogia. O primeiro livro da trilogia. O primeiro é um espancamento na teologia da prosperidade. É um espancamento, mas assim, não só na teologia da prosperidade, como no campo político, como no campo artístico, acima de tudo. Eu vociferei literalmente ódio nesse livro, entendeu? Todo o que eu penso sobre o que eu acho do mundo corporativo, de tudo. Mas o que eu tenho que dizer para você é que existem pessoas boas dentro nem todo mundo é teologia da prosperidade, nem toda igreja pede dízimo, nem todo pastor é pilantra, você está entendendo? E existe muita gente pilantra, existe muito pastor pilantra, muito. Eu poderia citar aqui um monte aqui, mas não é essa. Por exemplo, eu vou contar uma coisa para você. Muita gente, como eu também, nos anos 80, eu metia muito pau no Edir Macedo. Mas um dia, como todo mundo meteu, mas um dia, em 2007, houve uma enchente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, em Santa Catarina, que parou de Santa Catarina. E eu estava nessa época morando em Balneário Camboriú, eu vi a desgraça que foi, caiu casa, caiu lares de crianças. Meu Deus, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. As primeiras que tiveram lá colocando tudo de cabeça para baixo para ajudar as pessoas na época foram vários pastores da Igreja Universal. Conheci um deles e fiquei amigo, que é o Nurilton. Hoje ele está na África. Eu vi aqueles homens de calça de tergal, que esse pessoal estava acostumado a ficar pedindo coisa nas igrejas, nas televisões. A gente via que tinha picaretagem ali no meio. Você está entendendo? Mas quando eu vejo, Bruno, assim, olha só, vou fazer para você entender assim, ó. Quando eu vejo um monte de gente curada de droga, um monte de gente curada de prostituição, e quando eu falo prostituição, é prostituição ali na esquina, mulheres que estão prostituindo o corpo, você está entendendo? Pessoas que, cara, se afundaram na vida. Eu vejo muita gente recuperada. Quando eu vi isso de perto, com meus olhos, andando, não só lá, como em outras congregações, e tem muitas congregações que não se dão com as outras, viu? Porque não concorda com a teologia da prosperidade, com esse discurso que você tem que dar para receber 7 vezes mais. Tem igrejas extremamente sérias, como a CCB, como a própria Assembleia de Deus. Existem algumas divisões dentro da Assembleia de Deus, mas eu digo mais a divisão de Manaus. Adventistas são pessoas sérias, Testemunhos de Jeová são pessoas sérias. E dos mais interessantes, tirando os evangélicos, cara, o trabalho que os espíritas kardecistas fazem nesse país maravilhoso, é uma coisa assim que... É maravilhoso, mas Blanche, tudo tem barganha, e além de tudo... Não, nem tudo é barganha. Além de ter a barganha, eles usam uma coisa santa, né? Que é a fé, é uma coisa, e para financiar algo que não é santo. Entende? Por exemplo, o que não é santo para você? O que não é santo é o poder estar estimulando uma política, criando um Cristo messiânico, que na verdade eu e você sabemos que o Apocalipse é tudo simbologia, e eles usam os termos, costuraram o véu do templo que já foi rasgado, e usam essa lei antiga para poder... algo físico, né? A caneta que vai te dar alguma coisa. Você sabe que não é nada de caneta, não é nada de óleo ungido, não é nada de tempo físico. Uhum. Mas veja bem, nem todos são isso, tá? Nem todos. 60% não é. Isso que eu quero dizer para você. 40% mas, Blanche, nisso produziram
levaram um sistema do Brasil que direitos trabalhistas foram suados. Eu não vou falar nem da classe artística, aí você porque eu acho que aí existe... você está entrando no discurso anti-Bolsonaro e anti... Não, aí está levando para um lado político. Um discurso vida, Tá, um discurso claro. que representa a base da pirâmide. Não, eu não sou nada disso. É um discurso que a gente vê todos os pastores fazendo seus fiéis se encaminharem para falar sobre Lei Rouanet, no qual eles nem sabem o que é Lei Rouanet. Olha, eu sou um defensor da Lei Rouanet. Eu sou um defensor da Lei Rouanet, mas não a Lei Rouanet como estava. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, que talvez você não conheça. Eu fui convidado para trabalhar no Ministério, na Secretaria de Cultura. E recusei. Acredito, com certeza. Eu recusei. Você mora em Brasília e tem muito influente. Não. Olha só, e não fui convidado por um, não. Eu fui convidado por 2 governos já. E eu não fui. Inclusive, o mote era um Van Gogh na cultura. Para começo da história. E eu não quis isso. Vou dizer para você por quê. Eu sou um defensor de que o Estado não tem que intervir botando dinheiro em cultura. Por que eu vou dizer isso para você? Ele tem que botar a cultura, sim, fazer uma cultura ligada por exemplo, um projeto de educação e cultura, seria maravilhoso se ele tivesse, mas não da forma que estava, entendeu? Realmente eu fui analisar, tem muita pilantragem no meio disso aí, você não faz ideia. Por exemplo, Blanche, o que não é cultura e está dentro da cultura? O que não é cultura está dentro da cultura? Como assim? Eu não falei isso? Se tornou cultura. Não, porque você falou que tem muita coisa de projeto que você é a favor da Lei Rouanet, não de como estava. Ou seja, se tornou uma cultura negativa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Eu estou te falando porque, cara, eu estive dentro, eu tenho amigos também que fizeram isso, são pessoas famosas. E não estou criticando eles, não. Estou dizendo que existe muito assim, ó. Pelo fato de você pertencer a um partido político e apoiar aquele presidente ou aquele candidato específico, quando essas pessoas chegavam lá no governo, fosse no governo de uma cidade ou fosse até a presidência, você que apoiou estava recebendo dinheiro, por exemplo, de projetos da Eletrobras. Agora, se eu, Blanche aqui, que não sou ligado a partido político nenhum, fosse procurar fazer isso, não via projeto nenhum para mim. E quando a Lei Rouanet, na verdade, e a pessoa chegava lá e dizia assim, olha, eu quero só 700 mil para fazer um filme. Toma aqui 7 milhões. Nós conseguimos com a Eletrobras, nós conseguimos com isso aqui ou com aquele. As pessoas têm que parar com essa história de achar que artista é pilantra e ladrão, e não é. A questão é outra. A questão é outra. É que meu modo de trabalhar, Bruno, é do modo americano. Você já teve a oportunidade de trabalhar um tempo nos Estados Unidos? Ver como é que é o molde lá do trabalho? Então, deixa eu explicar para vocês. Eu vou te explicar como é que funciona o cinema lá, por exemplo. O cinema não tem uma verba do governo lá dos Estados Unidos. Sabe por que o cinema tem os maiores investimentos? Porque ele prova que a distribuição dele internacional de cinema, de mercado de canais a cabo, enfim, todo um sistema de distribuição, o cara entra com 7 milhões, em 2 anos ele fatura 135 milhões. Que juros de banco dá isso? Aqui, nenhum. Por quê? Porque o sistema de distribuição do Brasil é diferente do sistema de distribuição internacional. Aqui, se você não fizer um filme botando a artista global pelada, ou fazendo aqueles discursos de slogans, vamos supor, você não entra para ser distribuído aqui. Eu tenho um caso recente, um amigo meu, que ele fez o Doutrinador, que foi um baita de um sucesso no cinema, um baita de sucesso de filme, mas era um filme polêmico. Um filme que bota um cara matando tudo que é político corrupto. Ele foi silenciado. Ele está indo embora para os Estados Unidos, com proposta dos Estados Unidos para levar o personagem dele para lá e filmar por lá. Aqui ele não consegue sair. E ele não precisa de... Ele fez uma parceria com o pessoal da Downtown aqui, mas, enfim, não foi. Por quê? Foi boicotado pelo sistema de distribuição. Mesmo assim, foi sucesso. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Para você sair, era que nem o Arnaldo Jabor falava. Uma vez eu fiz um programa com o Arnaldo, ele falava muito isso, sobre essa diferença da distribuição, gigantesca. O grande problema é que a nossa arte está muito dependente do Estado. Esse é o ponto que eu chego. O Estado, ele não é obrigado a investir em cinema, entendeu? De ninguém, em teatro, em nada. Ele tem que fomentar a educação cultural, fomentar, sim, projetos para o povo, por exemplo, um espetáculo de dança, um espetáculo de música, em determinados lugares, sim, mas não você botar, cara, olha só, você botar 700, 800 mil numa dupla sertaneja,
sendo que você pode fazer botar isso, por exemplo, vários grupos de forró, cara, por 15 mil reais, cara, tocando no Nordeste inteiro. Só um cachê já vai essa turma toda, você tá entendendo? Eu não digo disso, não, estou dizendo de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, os cachês são 400 mil, meu amigo. Você está entendendo? E aqueles grupos lá que faz carimbó, dança nordestina, entendeu? Essas tradições que tem que ser mantidas, a nossa cultura está sendo assassinada, cara. Entendeu? E é isso que eu estou falando, a minha visão é de uma cultura voltada para o pequeno que está começando e levantando. Tem investimentos nesse setor e, sinceramente, o que eu estou vendo aí está um caos. O caos! Você achou que agora com o governo, com essa nova democratização de Lei Rouanet, de projetos sociais, que inclusive eu já tentei 2 vezes e não fui contemplado por saber que mesmo não ser grande um artista, eles democratizaram, mas mesmo assim tem as panelinhas, porque tudo existe panelinha, a gente quer entender o porquê, sobretudo em Brasília. Eu entendo do tema, eu entendo o que você está dizendo e entendo o tema que está acontecendo lá. Eu vou dizer o que está rolando lá. Eles diminuíram a margem agora da lei, tá? Para quê? Para que não... o grande coisa que tem que entender é o seguinte, tem muita empresa privada que fazia projetos de eventos, por exemplo, unindo as diferenças da Coca-Cola. Aí você pegava artista tal, misturava com outro, fazia uma turnê pelo Brasil, que era maravilhoso. A Coca-Cola botava dinheiro e tinha dedução, por exemplo, de imposto de renda. Entendeu? O problema é que o artista pensa, assim, o que é o Rouanet? Ele dá uma empresa para achar para que possa botar dinheiro em você. E qual o problema que nós estamos... O que está acontecendo agora? E aconselho até, Bruno, se você quiser um dia, eu boto para você um pessoal de uma turma aí que está fazendo várias reuniões pelo Brasil, palestras, chamado Grandes Empresários, porque o empresário hoje, a cultura está tão porcaria nesse país, eu vi isso de vários empresários, gente da VEG, cara, eu vi isso, gente da Malvin, lá em Santa Catarina, eu vi gente de grupos poderosos da área de agronegócio, eu vi pessoas dizendo assim, eu prefiro investir em esporte do que investir em música. Por quê? Você está falando de assassinato cultural. Blend, você está falando de assassinato cultural. O Glauber Rocha já falava isso desde a década de 90. Não, mas é mais a fundo. Tudo aquilo, mas... É mais a fundo que eu estou falando. Não é assassinato cultural. Não é assassinato cultural, cara. Eu vou dizer por quê. Como não? Vou dar um exemplo para você. Aqui, vamos supor, uma empresa que trabalha no grupo, eu não vou dizer o nome dela, mas digamos, a maior empresa de soja brasileira. Eu conheço os nomes. Conheço os diretores e presidente. Eu estou por trás mostrando para eles a viabilidade de investir em cinema internacional feito por brasileiros. As pessoas estão dizendo assim, eu prefiro investir em esporte porque eu não estou a fim de ver aqui um roteiro, mesmo que você prove que esse aqui pode vir a 130 milhões internacionalmente, entendeu? Você mostra para o cara, mas o cara olha e diz, eu não vou bancar com esses atores que ficam aqui na Globo atacando o meu presidente, ou o presidente lá, ou não sei o que lá. Você está entendendo? Então, tem muito isso hoje no Brasil. Está tão polarizado que está complicado você conversar. Não se trata mais de ter Lei Rouanet. Os empresários não querem investir, eles preferem investir em esporte. Você está entendendo? Infelizmente está acontecendo isso. Os artistas não estão percebendo isso porque... É uma crítica que eu faço, assim, existe uma bolha de vários lados, essa polarização está acabando com a gente, entendeu? Acabando com a gente, e aí a crescente de pessoas que não têm cultura, porque nem todo influencer tem cultura, e aí torna a gente forçar, né, para ter engajamento, para poder fazer isso, ter visibilidade, ser mais influencer do que artista. É verdade. Blend, quem é o culpado disso? O culpado disso, eu vejo que são vários fatores, até dei uma palestra outro dia sobre isso. São vários fatores que não é dessa época, sabe, Bruno? Isso é de lá de trás. Começa com a semana de 22, entendeu? Essa questão de a gente ver improviso. Bruno, eu adoro... Não, tá lá na semana de 22. Eu te dou vários exemplos. Eu estudei bastante esse tema. Bruno, você é um cara que se estudou na sua vida para ser ator, ou não? Eu estou enganado? Eu estudo todo dia. Então você imagina você estuda todo dia, você se aplica, você aprende línguas, você aprende novas técnicas, dança, canta, você é um baita apresentador. Imagina você com esse teu dom maravilhoso, você chegar num canal de televisão apresentando um baita projeto seu e você perde para uma pessoa que não tem 10% do seu trabalho porque ou dormiu na cama de quem manda ou porque chegou comprando espaço com dinheiro
daquele que está patrocinado, daquele discurso tal, você está entendendo? Eu tô vendo cada coisa, é porque eu não posso falar aqui, senão vai dar muito chabu, mas eu conheço apresentador... Não, mas eu não posso, senão eu vou sofrer... Não, além de perder meu amigo, eu vou sofrer processo, mas eu conheço apresentador de televisão que está com medo de perder o emprego dele, porque ele foi falar mal de duas coisas que não podia e o patrocinador está ameaçando tirar. Gente, está nesse nível. Onde é que foi parar a nossa liberdade de opinião? Por exemplo, eu posso pensar de um jeito, você pode pensar diferente, e nós estamos aqui num debate sadio. Não é? Cara, resolvendo e detalhe, eu vou ser bem sincero para você, Blanche, você com essa entrevista aqui, esse roteiro, e eu fiz com todo carinho para não poder misturar, porque eu falei, poxa, cara, eu e esse cara tem negócio junto, projeto futuro junto, e eu não posso ter essa impressão dele, porque, Blanche, é bem legal isso aí, porque desmistifica tudo, né? Eu falei de você para minha mãe, para minha família, e aí acaba que certos posicionamentos que se tornam polêmicos, porque hoje tudo é polêmico, né? Eu não posso falar da Anitta, porque senão eu já recebo uma enxurrada. Exatamente. Quando eu falei da ditadura militar aqui, que existiu, eu fui bombardeado, eu tive que excluir. E tem gente que acha que isso foi uma maravilha, né? Que foi uma maravilha, e eles querem isso. Oi. Voltamos. Opa, e como todos os lados tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu não tenho nenhuma lembrança boa dessa época. Eu não tenho esse saudosismo. Eu não tenho saudosismo pelo causa do mundo do rock. Eu olho pra frente. Eu não fico pra trás, o que foi, que na minha época agora não é mais. Cara, tem uma nova juventude. Mas você utiliza muitas referências, Blanche. Lógico, eu sou uma pessoa estudada. Como é que eu vou chegar pra essa juventude e dizer, ó, gente, vocês não sabem quem foi o Clodovil. Eu vou contar pra vocês quem foi o Clodovil. Blanche, não, e quando a gente for falar agora, vamos falar, música é o seu lugar de fala. Quando a gente vê agora a canto... concorda, né? Eu sei que você transita muito aí, mas música você entende um tiquinho, né? Um tiquinho só. Eu acho que, por exemplo, quando você vê agora no Spotify a Anitta, né? Com uma música, eu divido apartamento lá, a casa lá em São Paulo. Quando eu falei que a música ela é muito mais artisticamente de marketing, porque ela é uma boa marqueteira para poder fazer aquele sucesso, e a casa inteira ficou sem falar comigo. Você é doido? Você tá, tipo, recalcado com inveja dela? É porque eu acredito que todo artista tem que influenciar positivamente. Depois eu vi várias pessoas nas redes sociais dizendo que aquilo era empoderamento. Eu não acho que isso é empoderamento. Você quer a minha opinião? Você vai explicar? Não, eu quero saber como você, Blanche, uma pessoa de várias culturas, uma pessoa que transitou aí, já pegou vários governos, você entende de um sistema que isso não é qualquer pessoa que entende. Como eu vou explicar para essa nova geração que isso não é uma cultura positiva? Bom, eu não vou aqui chegar e dizer, meter o pau em Anitta, nem nada. Não é essa a minha intenção. Não é ético eu ser o artista para falar, porque eu sei quanto ela batalhou, quanto ela trabalha, ela trabalha muito, entendeu? Ela tem o seu mérito de onde ela está. Eu posso ter minha discordância sobre produção, por ser engenheiro de som, por ser um produtor fonográfico e ser um compositor. Eu acho que ela mereceria um naipe melhor de uma situação, principalmente em campo internacional. Ela está entrando numa seara americana que ela não conhece. E se ela se basear no histórico brasileiro, é bem diferente do que é lá. Mas eu vejo com bons olhos que ela tenha esse lugar internacional e torço por ela, você está entendendo? Para querer dizer que a Anitta tem uma atitude rock and roll? Não, ela não é do rock. Não, que rock? Não, mas ela tem uma atitude, porque rock é atitude, Blanche. Não, cara, para mim a minha maior atitude hoje em dia, cara, não é mais ficar nesse dilema de beber, cair, levantar. Essa aí já passou, cara. Atitude de rock pra mim, sabe a coisa mais roqueira que eu posso fazer hoje em dia? O quê? Botar minha cabeça no colo da pessoa amada, entendeu? Dar um beijo nela e dizer assim, cara, eu larguei essa merda toda pra ficar com você, porque eu gosto muito de você. Isso é rock, entendeu, cara? Você deixar pra trás esse culto ao ego, sabe, a esse status, que é uma enganação, cara, essa merda, você tá entendendo? E eu prefiro muito mais ver pessoas como você, Bruno. Eu tô dizendo diante de todo mundo aqui,
da minha admiração que eu tenho por você. Eu ainda vou ver você brilhar muito. Você, para mim, vai ser o maior apresentador. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai ser o maior apresentador que esse país já viu. Você é um cara muito inteligente. Você é um cara diferenciado. Estou te falando isso não é para puxar saco. Tanto que a gente fala de outros trabalhos, né? Você é um cara que tudo que eu vejo de você, você faz com qualidade. Você é um cara muito preocupado nesse foco. Eu acho isso muito legal. A Anitta é isso também. Sabe? Marqueteira como eu. Mas a Anitta... Não, mas marketing é tudo, cara. Hoje nós estamos na ditadura dos cliques. Você tá entendendo? Se você não tiver os likes, não tiver o clique, você não tem patrocínio. Se você não virar números na internet, você não é sucesso. O sucesso... E o que é o sucesso? É financeiro? Essa é a pergunta. Eu tinha te perguntado, Blen, sabe como você estava numa linha tão profunda? Eu falei, não vou interromper. Porque agora eu vou repetir. Quando você fala de sucesso, você fala muito de êxito comercial, sendo que o sucesso artisticamente, eu e você como artista sabe que o que é sucesso? É a materialização de algo. Explica de uma forma rápida aí pra galera o que é sucesso, Blend. Porque você fala, só que você cita exemplo do êxito comercial, né? Da fama e tal. Sucesso, mas sucesso realmente pro artista. O sucesso para mim, tá? Não sei para os outros, mas sucesso para mim foi eu poder ter tido dinheiro suficiente para poder ajudar meus amigos, para dar uma boa condição para minha mãe, para minha família, poder comprar uma casa, para eu poder juntar os meus melhores amigos, que é o Claudinho do Vibração Positiva, Cláudio Salles, todos meus amigos que roeram o osso comigo. Quando eu tive o sucesso, eu fui lá, ajudei cada um deles, porque eles me ajudaram e dividiram prato de comida comigo. Eu dei uma casa pro Claudinho, eu sou uma pessoa que eu sou muito amigo das pessoas, você tá entendendo? O que eu quero dizer é que o sucesso não é os tapinhas nas costas, os prêmios que você recebe. O sucesso é a cabeça, a paz no travesseiro, dormir todas as noites sabendo, olha, hoje o meu dia foi maravilhoso, eu consegui fazer essa entrega para justificar o meu plano aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso em eventos que eu crio para levar assistência. Para mim é muito melhor eu ver uma pessoa sendo alimentada com o trabalho da minha arte, eu ajudando aquela criança que de repente poderia ter um fim numa favela, sendo um traficante, ou ela tendo hoje condições de estudar sobre computação, ela poder fazer um curso sobre mestre de obras. Eu estou encaminhando pessoas para isso. Então, cara, o sucesso para mim é isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um amigo meu, outro dia até contei no meu Instagram, tem um amigo meu que era um dos maiores cardiologistas do Rio de Janeiro. Ele montou uma clínica junto com a esposa dele, casado em 1997, tiveram filhos e tudo. Depois ela se deslumbrou com sucesso internacional, acabou o casamento. De uma hora para outra ele olhou, viu, poxa, no meu Natal meus filhos não estão comigo, a minha esposa está numa festa, nem liga para mim, eu sou só uma decoração aqui. Aí eles conversaram numa boa, ele falou, olha, eu tenho 2 clínicas, toma as 2 clínicas para vocês, administrem, fiquem vocês aí do dono, porque ela era uma médica também, os filhos também na carreira, então fiquem para vocês. Sabe onde é que ele foi parar, cara? Praia da Pipa, em Natal. Ele comprou uma casinha, pegou uma outra segunda, botou uma renda lá só para ele alugar, porque lá aluga o tempo inteiro, lá, só o ano inteiro. Ele foi morar levando uma vida de pescador. A última foto que eu vi dele, isso há 2 anos atrás ele fez isso, 2 anos e meio. A questão de 4 meses atrás, ele conheceu a filha de um pescador. Eles casaram e ela agora está grávida. Você precisa ver o riso desse homem, a simplicidade. Ele optou por uma vida mais simples, mas ele tem mais verdade, ele tem mais felicidade do que muitas pessoas que estão no Copacabana Palace, com a vista lá de cima, entendeu? Com todos os holofotes, sabe? E vou dizer uma coisa para você, cara, como amigo que eu sou, que eu já me considero seu amigo. Claro. O Clodovil não era uma pessoa para mim feliz. Ele tinha momentos de felicidade. E esse momento era quando ele se cercava das pessoas humildes, nunca das maiores. Aí a Hebe, né? A Hebe era a Hebe. A Hebe fazia todo mundo feliz. A Hebe era um caso à parte, né? A Hebe era toda poderosa, que todo mundo amava. Mas assim, não é na fama, não é nos tapinhas nas costas, nos holofotes, que eu encontrei a felicidade. Eu encontrei a felicidade quando eu saio disso tudo, que eu tive que me reconstruir do zero para ser essa pessoa que eu sou hoje em dia. E eu tenho muito orgulho disso. Às vezes eu dou uma caminhada, às vezes eu tô ali numa roda. Virou o garoto de Saquarema, entendeu? Não, às vezes quando eu tô em Portugal. Quando eu falo com ele, ele tá em Saquarema. Não, na simplicidade lá. Às vezes é Saquarema, às vezes pode ser em Friburgo, às vezes era em Algarve, Portugal. Eu vou morar em Portugal, né? Já estou me preparando para isso. Eu vou fazer a última turnê com Cogumelo Plutão, mas acima de tudo é porque eu quero me reconfigurar com as minhas tradições portuguesas na cultura, que eu tenho uma história muito bonita que vem dali,
E eu quero aproveitar esse meu lado e sair um pouco do Brasil, que eu tô de saco cheio dessa polarização. Bruno, eu não aguento mais isso, mano. Tu tens muita coragem de ir para Portugal. Ô, Blanche, me fala uma coisa. Pra gente finalizar, porque tem tempo, infelizmente, mas isso aqui vai ficar pra eternidade. Você falou da Hebe, você falou do seu brother Clodovil, você assistiu, você é crítico, cara, entende de produto, de audiovisual. O que você achou da série da Hebe e o que você espera ver na série do Clodovil? Primeiro, pro Clodovil, da Hebe, eu confesso a você que eu não vi ainda, mas eu... Não vi ainda, não tive tempo, eu tô num trabalho, não paro aqui. Agora, Bruno, eu virei um ativista humanitário em nível internacional. Estou recebendo quarta-feira agora a medalha do cinquentenário da ONU por um trabalho que eu fiz internacional. Se você não sabe, 6 países agora usam minhas músicas para educação, para interpretação de texto, e todos aqueles royalties que eles iam me pagar, eu simplesmente doei para entidades que cuidam de crianças de cada esse país, e para cá eu mandei também para outras entidades que são ligadas à educação, e agora eu fui indicado para receber uma comenda, quarta-feira em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e vou receber de lá, né, das pessoas. Estou trabalhando com o pessoal da Consulpaz, um dos órgãos que representa a ONU, estou sendo indicado também para a Associação Internacional das Nações Unidas, pelo pessoal da Consulpaz. Então, cada vez mais eu estou virando uma coisa internacional do campo de ação humanitária, e cada vez mais eu estou deixando de ser artista. Eu vou fazer a minha última turnê com Cogumelo Plutão, vou fazer minha última turnê, vai ser nos próximos 2 anos, e acabou isso aí, acabou. Quem viu, viu, quem não viu, não verá, e vai ser uma grande homenagem à cultura brasileira, e a gente tem que parar, assim, um pouco, assim, sabe, Bruno, para olhar a gente como um polo, que nós podemos ser os catalisadores de uma nova pensar, no novo mover. Eu vejo com bons olhos a saída da Anitta para os Estados Unidos, e outras coisas também que deveriam estar saindo daqui. Isso não vem de agora, isso já vem de antes, com Sepultura, outros grupos, né? Mas a pessoa está falando mais porque ela está no hype agora da vez, né? Mas tem outras coisas que estão para sair. E é um mundo muito mais globalizado, muito mais aceito, tem muito mais abertura. Não tinha exatamente, essa mercado, exatamente. Né? Eu acho que agora, certa, no lugar certo. Eu acho que agora a gente tem que começar a olhar, sabe, cara, o Brasil como ponto de partida para uma nova ruptura. A gente tem que promover rupturas de coisas erradas para focar em sermos mais profissionais, quando eu digo, né? Essa talvez a minha observação sobre o momento artístico brasileiro, a gente aprender a usar o nosso negócio de uma forma catalisadora financeira, com capital, mostrar que, porque viciados, né, do dinheiro municipal, estadual, federal. Eu acho que esse foi o grande erro. Quando aconteceu isso que aconteceu, todo mundo foi pego de surpresa. Se estivesse operando como o pessoal dos Estados Unidos opera, a gente não estava passando por isso. Essa é a minha crítica. Inclusive, eu até sugeriria, Bruno, para você, se você estiver interessado, eu te apresento um diretor internacional do grupo da produtora Liquid Light, que está fazendo trabalhos com a Europa Filmes. Eu te apresento ele para fazer uma entrevista com ele. Ele vai te dar uma aula sobre isso que eu estou te falando aqui. Esse é o artista que você homenagearia, Blanche? O artista, quem eu homenagearia? Porque existe uma dinâmica aqui, né? Todo final de momento de expressão, um artista homenageia outro. É porque eu e você, a gente já tá paquerando há meses para poder chegar. Eu homenagearia você. Eu homenagearia você, não, porque você não é um artista entrevistando outro. Um artista seu, que você, nesse momento que eu poderia mandar o convite e que seria uma homenagem sua para ele. Aqui, eu tenho um amigo meu que eu acho que você ia adorar conhecer, o Vini, do LS Jack. Que é o cantor Vini, que é meu amigo mais antigo que eu tenho no meio artístico. Somos diferentes de pensamento, mas somos amigos de muitos anos. Tem ele, tem vários, eu podia te dar vários aí, mas assim, acho que o papo com ele você ia gostar também muito, porque o Vini é muito espiritual, mas o espiritual à moda do pensamento positivista asiático. Não esse pensamento protestante, católico, nada disso. Ele tem uma visão da vida. Mas você também surpreendeu, né, Blanche? Porque todo mundo já, aqui minha família, o pessoal perguntando como ele é muito espiritualizado e tal. A gente teve uma aula de empreendedorismo. Olha aí que coisa, né? Sei, falando podia falar de outras coisas sobre arte, também. espiritualidade.
É o que esses encontros têm que acontecer, é que rola na natural, né? Naturalidade. Exatamente, exatamente. Blanche, é um orgulho sempre, né? Muito obrigado por você estar aqui no Momento de Expressão, por essa homenagem, pelo artista que você é, e que juntos a gente está ativando consciências artísticas. Sim. Que venham próximos encontros. Você gostou? Você que está assistindo, escutando aí, acompanhe essa e outras entrevistas com artistas no podcast, no canal do YouTube Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo, em novo horário, em novo dia, estreado aqui com meu amigo Blanche, no domingo, às 23 horas. Não assiste BBB, fica aqui com a gente. Obrigado, Blanche. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Beijo.